Hoje é dia de quê, gente? Dia das Mães. É um dia que você não pode deixar passar em branco. Já deu presente para sua mãe hoje? Sim ou não? Não? Meu Deus, ouvi um não aí. Ainda dá tempo, hein? Olha que eu te lembrei logo cedo. Você vai sair daqui, vai passar, vai comprar uma caixa de bombom, um chocolate, uma flor. Não gostou, Mateus, pastor Matheus fez assim. Mais. Caixa de bombom não, né, gente? Eu já mandei hoje de manhã uma cesta de café da manhã para minha mãe. Ela merece muito, gente. Depois que a gente tem filho, a gente passa a dever mais ainda a nossa mãe, é ou não é? Meu Deus, a dívida só aumenta. A dívida só aumenta e a gente vai tentando pagar, mas eu acho que é impagável, né? Mas que bênção que é eu celebrar esse dia. Acho que todos vocês aqui sabem, mas eu esperei 10 anos para viver esse dia. E esse é o meu primeiro dia das mães com o Davizinho, né? No meu colo, na minha vida. Glória a Deus por isso. Eu costumo dizer que algumas gestações demoram 9 meses, mas a minha gestação demorou mais de 9 meses. Demorou 10 anos e pouco, né? 10 anos e 9 meses quase, desde que eu iniciei tentando aí realizar esse sonho de ser mãe. E eu confesso que é um desafio muito grande. Eu não sei se tem pessoas aqui buscando ter o sonho de ser mãe, mas eu gostaria de lembrar dessas pessoas hoje, porque às vezes a gente nem sabe que elas estão aqui no nosso meio, porque é uma luta muito silenciosa, dolorosa, mas eu queria abençoar você que deseja ser mãe, ou se você tem alguém que você conhece que tem dificuldade de ser mãe, eu quero abençoar em nome de Jesus com o milagre da vida sobre essas pessoas. Você pode abençoar aí no seu lugar se você conhece alguém que está tentando ser mãe? Ora e pede ao Senhor, fala: Senhor, eu abençoo essa pessoa com o milagre da vida. Eu abençoo para que ela possa realizar esse sonho maravilhoso de ser mãe, em nome de Jesus. Amém? Aqui na igreja nós temos, né, algumas mulheres que estavam tentando realizar esse sonho e a maioria delas já tem vivido esse milagre, né, Mi? Estou vendo a Mi aqui, que sempre está aqui com a gente ministrando. Mi, esperou quanto tempo para ser mãe, Mi? Meu Deus, 6 anos? 6 anos. A Nath também, não sei se a Nath está aqui, também demorou muitos anos para ser mãe. E algumas outras aí que logo também nós vamos ter notícia, né? Mulheres que estavam esperando e que estão realizando o sonho de serem mães já nesse Dia das Mães. Glória a Deus. E você que é mamãe, eu sei que você tem feito o seu melhor. Deus te abençoe, que você seja uma mãe cada dia mais cheia do Espírito Santo e que você possa ter a graça de Deus de criar seus filhos para serem cheios de Deus. Amém? Glória a Deus. Pastor Matheus falou assim comigo: Dani, você precisa ministrar hoje, que é o seu primeiro Dia das Mães, né? Ministra essa última mensagem da série e esteja conosco, porque esse dia tem que ser marcado, né? Então, eu topei esse desafio de estar aqui ministrando, como eu disse para você, é um dia muito especial para mim. Mas nós estamos finalizando, queridos, hoje a série Sabedoria. Hoje é a última mensagem da série Sabedoria. E quando nós listamos os assuntos ali de Provérbios, né, sobre áreas da nossa vida que a gente pode ter sabedoria, um dos assuntos era a sabedoria para ter uma família abençoada. E quando a gente fez as contas, a última mensagem dessa série cairia no Dia das Mães. E aí nós deixamos, né, essa mensagem para ser ministrada no Dia das Mães. Por quê? Porque toda mãe, né, toda boa mãe se preocupa com a saúde da sua família, não é, gente? Eu acho que toda boa mãe numa condição normal, né, numa família funcional, uma mãe, ela se preocupa de ter os seus filhos saudáveis, de ter a sua família saudável. E essa mensagem não é uma mensagem somente para as mães, é uma mensagem para as famílias de uma forma geral, para você que é filho, para você que é pai. Então, assim, a palavra de Deus, ela nos traz chaves para ter uma família abençoada. E sabe por que esse assunto é muito importante, gente? Porque o inimigo, se ele quiser destruir a humanidade, é simples. É só ele mirar na família que ele vai atingir o objetivo dele. Não é assim? Se o inimigo falar assim: eu quero acabar com o mundo, eu quero deixar o mundo uma bagunça, eu quero que daqui a alguns anos tudo seja destruído, ele vai atacar os casamentos, né? Porque se o inimigo conseguir atingir o nosso matrimônio, o nosso casamento, ele vai atingir a família, ele vai atingir os filhos. Se o inimigo conseguir atingir as crianças, conseguir marcar as crianças negativamente, ele está comprometendo toda a vida da pessoa.
Quando a gente pensa nos nossos traumas, eu não sei se você vai concordar comigo, mas quando a gente vai voltando, a maior parte dos nossos traumas, elas vieram lá do momento da nossa primeira infância, né? Quando a gente era novo, às vezes quando a gente estava sendo criada ali num ambiente X ou Y, independente se a nossa família tem um mínimo de estrutura, todos nós trazemos alguns traumas e eles datam lá da infância, né? Então, o que acontece? Nós precisamos, a cada dia mais como cristãos, nos comprometer com essa causa de ter a nossa família saudável, de ser uma família saudável. Ontem eu estava ministrando numa igreja e eu estava falando sobre como Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Né? Quando eu olho para trás na minha família, praticamente eu sou primeira geração de cristão, né? de cristã, de pessoa que aceitou Jesus, que construiu uma nova história. E hoje eu posso declarar que pararam em mim as maldições que muitas vezes familiares meus viveram lá atrás, né? A genealogia viveu lá atrás. Eu posso dizer, não, para aqui na minha vida. Agora isso não vai continuar. Eu posso olhar para o meu filho e buscar pela misericórdia de Deus fazer algo diferente na vida dele, para que ele não passe as mesmas marcas, né? Que eu passei, que os meus familiares passaram. Então você pode dar um basta naquilo de errado que aconteceu lá para trás na sua vida, né? Se houve maldição de adultérios, né, de pecados na sua casa, de separações, de divórcios, de dores, você pode falar, hoje eu ponho um ponto final nisso, a partir de mim essa história vai ser diferente. Amém? Por que eu posso te afirmar isso? Porque a palavra de Deus nos dá a possibilidade de recomeçar de uma forma diferente, né? De construir uma vida frutífera, de construir uma família frutífera. E isso começa, talvez você seja um jovem que está aqui e fala, poxa vida, essa palavra não é para mim, é para você. Porque isso começa nas decisões na juventude, né? Isso começa na decisão mesmo antes ali de você ter filhos, depois quando você tem filhos pequenos e seguindo aí todo o trajeto da sua vida, nós podemos fazer a escolha. Então eu me lembro quando eu converti muito nova, eu tinha o quê? 16 anos, eu acho, 15 para 16 anos que eu acho que eu me converti. E quando eu entendi a palavra de Deus, eu falei assim, a minha vida vai ser diferente. A minha família vai ser diferente. O meu futuro vai ser diferente. E eu tenho marchado desde lá até aqui, para que essa diferença pudesse vir sobre a minha casa. Tá bom? Então, se você decide pagar um preço pela sua família, entenda, o primeiro a pagar o preço sempre vai doer mais. Sempre vai ser mais difícil. Então, você vai pagar um preço para os seus filhos poderem viver uma vida diferente, mais cheia de Jesus. Amém? Então, é isso. Né? Toda mãe, todo pai, todo cristão precisa sonhar que a sua família seja uma família saudável. Seja uma família cheia de Deus. Então, por isso que é tão importante esse tema, né? Sabedoria para ter uma família abençoada. E em Provérbios falam sobre diversos temas e um dos temas é sobre a família. Tem alguns versículos muito importantes e eu extraí alguns conselhos de Salomão ali, de Provérbios, para que a gente tenha uma família abençoada. Você quer alguns conselhos nesse dia? Amém? Você quer alguns conselhos? Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Então eu acho importante a gente ouvir com bons ouvidos, olhar com bons olhos, para colocar isso em prática na nossa vida. E o primeiro conselho que eu destaquei aqui que Provérbios traz para a gente é: filhos, acolham as instruções dos seus pais. Quem é filho aí, gente? Todo mundo. Todo mundo é filho, ué. Não tem como, você não levantou a mão, ué. Aí é estranho. Todo mundo é filho. Então, filhos, acolham a instrução dos seus pais. Eu queria ler para você 2 provérbios que falam sobre esse assunto. Olha aí, ó. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Olha o que está dizendo Provérbios. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. Olha esses conselhos de sabedoria. E quando a gente olha para a palavra de Deus, pode deixar isso aí projetado, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, o que a gente vê? Que a palavra de Deus tem princípios sobre a nossa filiação, né? Sobre nós como filhos. E um princípio que a gente conhece, de cor e salteado, a maioria de nós, é: honre o seu pai e sua mãe para que você prolongue os seus dias sobre
a terra, não é? Então, honrar pai e mãe, gente, é um princípio. É um mandamento de Deus. Eu achei tão interessante que esses dias eu estava conversando com um jovem, e esse jovem me falou assim, olha, pastor, acontece o seguinte, eu tenho um pai, esse pai, ele nunca ligou para mim, ele nunca cuidou de mim, ele nunca me deu assistência, ele nunca fez nada por mim, eu não fui criado por ele, mas ele tem um problema de saúde muito sério. Então, todos os filhos precisam dar uma quantia em dinheiro para que ele possa viver bem, né, e atender as demandas médicas que ele tem. E ele falou comigo, eu ganho um salário, assim, difícil de eu fazer isso, mas todo mês eu preciso tirar lá, e ele falou o valor X, e eu mando para o meu pai. E eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, é mesmo? Aí eu percebi, né, porque eu sabia a renda daquele jovem, eu falei, meu Deus, é um valor muito considerável dentro da renda, dentro do salário dele, né? E eu falei, mas você tem que tipo de sentimento pelo seu pai? E ele falou assim, pastor, eu não vou mentir para você não. Se eu ver uma pessoa na rua, é o mesmo sentimento que eu tenho pelo meu pai. É como se fosse uma pessoa estranha, porque ele não investiu no relacionamento comigo, ele não me amou, ele não cuidou de mim. Então, assim, eu não tenho essa coisa, esse amor, esse carinho por ele, mas eu faço por princípio. Gente, aquilo me marcou tão profundamente, porque assim, é um mandamento. Ele entendeu, meu pai não fez nada por mim, meu pai não me amou, meu pai não honrou os compromissos comigo, mas eu posso ser diferente, eu sou um cristão e eu vou fazer algo a mais por ele. Eu achei bonita essa atitude dele, achei profunda, muito profundo o que ele estava fazendo, e porque a palavra de Deus, ela traz esse princípio, honrar pai e mãe. E isso não depende se o nosso pai é um bom pai, ou a nossa mãe é uma boa mãe. Isso depende do fato dele ser o nosso pai. É basicamente isso. Nossos pais, né? Nossa mãe, nosso pai. Então, talvez hoje, no Dia das Mães, você viveu uma situação dolorosa com a sua mãe. Mas você pode dar um passo contrário a essa dor. E falar, nesse dia eu vou marcar a vida da minha mãe positivamente. Eu vou levar um presente, eu vou levar uma flor, eu vou mandar um cartão de agradecimento, simplesmente pelo fato dela ter me dado a vida, dela ter me trazido a vida. É difícil, gente? Às vezes é. Porque eu creio que as maiores dores são dores que envolvem a paternidade e a maternidade mal desempenhada na nossa vida. Mas eu quero dizer que nós podemos ser diferentes em Cristo. Amém? E isso não vai fazer só diferença na vida de um pai, de uma mãe que desonrou o filho, mas vai fazer diferença nos nossos frutos espirituais, né? Então, honrar pai e mãe é um mandamento. Mas esses aí são princípios de sabedoria. É um conselho, né? Então, assim, está falando o seguinte, olha, o filho sábio acolhe a instrução do seu pai. Então, o que acontece, gente? Muitas vezes, numa família minimamente funcional, com pais minimamente normais, aí, o que acontece? Os pais, eles desejam o melhor para os seus filhos e têm um pouco mais de experiência do que os filhos, obviamente. E o que esse provérbio está falando? Ouve a instrução do seu pai, porque às vezes quando é jovem, quando você não está com outra mente, às vezes está com algum feitiço, alguma coisa, você não consegue ver que aquilo que seu pai e sua mãe estão te orientando é o melhor. Então a palavra de Deus está trazendo esse conselho. Tantos jovens, né, que às vezes os pais viram e falam assim, cuidado com esse noivado, cuidado com esse namoro, cuidado com esse relacionamento. Essa pessoa não é para você. Mas a pessoa está tão apaixonada, sabe, é tanta emoção no jogo, é tanta coisa, que ela não consegue enxergar valor nesse conselho. Mas a palavra de Deus está falando, acolhe a instrução do seu pai, ouve o que ele tem a te dizer. E nós, como pastores, sempre que um jovem vem conversar com a gente fala assim, esse relacionamento, seu pai e sua mãe estão aprovando esse relacionamento? Estão te abençoando para seguir o plano de noivar, de casar? A gente sempre fala isso. E a gente percebe que também, em alguns momentos que os filhos se fecham para ouvir esses conselhos, tem consequências desastrosas, né? Às vezes se casa tão iludido e logo em seguida já vê que aquilo ali não era algo de Deus realmente. Então a palavra de Deus está dando um conselho para quê? Para o nosso bem. Ouve a instrução do seu pai. O filho tolo, zombador, ele não ouve a repreensão, correções necessárias. Nós precisamos dar ouvidos, principalmente eu estou falando essa palavra também para os jovens, né? Para pessoas que ainda não se casaram, que ainda estão na casa dos pais, isso é muito importante. Eu me lembro, né, que uma vez o Mateus contou uma história que o pai dele, ele era
Ele é jovem, né, meu amor? Você é jovem, tá? Eu ia falar que você era jovem, mas você é jovem ainda. Mas ele era mais jovem. E aí, ele estava naquela fase, sabe, gente, de jovem, tudo. Ele foi e saiu de um trabalho dele e ganhou um dinheiro. E ele tinha duas opções, a gente já contou essa história aqui. Ele tinha duas opções para investir esse dinheiro. E ele recebeu um conselho, né, de comprar um apartamento. Na época, os imóveis estavam desvalorizados, estavam um preço muito bom. E ele tinha a opção de comprar esse apartamento, mas ele falou, não, meus amigos têm um carro bonito e eu tenho o sonho de ter esse carro. E o pai dele falou assim, meu filho, não compra esse carro, meu filho, não faz isso. Aplique esse dinheiro de uma forma mais inteligente. Você pode, né, resolver esse problema do carro de outra forma, mas você tem que investir no seu futuro, é uma oportunidade única. E eu sei que o Mateus falou que ele foi contra, hein, meu amor? Estou contando seus podres aqui na frente, você me perdoa. Eu conto alguns meus também, mas hoje é dia de contar o seu, tá? E aí ele foi e comprou esse carro, né, gente? Foi desobedecer, não ouviu a instrução, não ouviu o conselho de sabedoria. Eu sei, gente, que era um carro bom, aqueles carros rebaixados que os jovens gostavam, sabe? Era um carro na época muito bom e tudo. E o que aconteceu? Esse garoto foi, né, fazer uma viagem, né, que a gente vai... Foi logo ali. E aí o que aconteceu? Aconteceu só uma bobeirinha. É que o motor do carro fundiu, gente. O motor do carro fundiu. E o que acontece? Ele ficou sem... Desculpa, eu vou ficar parada aqui para você poder ter mais facilidade aí com a câmera. E aí o que acontece? O motor do carro fundiu e foi um prejuízo, gente, mas um preju daquele, você pode imaginar, porque era um carro bom, ele teve que gastar uma grana e tudo mais. E eu só sei te dizer uma coisa, até hoje, a gente passa na frente daquele apartamento que ele ia comprar quando ele nem era casado ainda. Ele olha para aquele apartamento, pastor Clemente nem vivo não está, mas ele olha e fala, ai meu pai... Até hoje ele lembra do conselho de sabedoria do pastor Clemente, que ele não acolheu. Então é um exemplo, mas é para a gente pensar que às vezes os pais, eles estão com os olhos lá na frente, eles estão pensando na nossa vida, né? E aí eles querem muitas vezes dar um conselho positivo e os filhos acham que estão com a bola toda, né? Então, assim, o primeiro conselho de sabedoria que Provérbios traz é esse: filhos, acolham a instrução dos seus pais. Amém? Eu quero fazer só um adendo, gente, que ultimamente a gente tem aconselhado alguns jovens também, estou falando isso para você que é pai. E aí, às vezes, o jovem chega e fala assim, né? Uma pessoa me contando uma história, pastor, eu quero casar. O que eu preciso fazer? O que eu preciso para casar? E aí, Mateus devolve com uma pergunta. Meu querido, quanto você acha que você tem que ganhar para você casar? E eu vou te falar que nós estamos ouvindo umas respostas, gente, que não fazem lógica nenhuma. Né? Às vezes os jovens não têm noção de quanto que é necessário hoje para o mínimo. Para você alugar um apartamento, para você pagar as contas, para você viver uma vida, sabe, com o mínimo. Então, você que é pai, esse é um conselho, apesar da gente estar falando do ponto 1 dos filhos ouvirem o conselho dos pais, eu quero falar para você que é pai, os filhos precisam de instruções mais detalhadas também, gente. Os filhos precisam entender, né, o quanto que custa viver hoje em dia. Só você pensar hoje na sua vida, o que você consegue fazer com o seu salário, com o salário da sua esposa, o que você gostaria de fazer, e às vezes você não consegue fazer, não tem isso? Não tem essa realidade muitas vezes? Então nós precisamos instruir os nossos filhos na sua vida profissional, instruir na vida financeira, para que os filhos não cheguem lá e simplesmente não consigam viver com o mínimo que eles precisam, né? E aí começam brigas e desordens. Por quê? Porque às vezes faltou conselhos dos pais. Então, filhos, ouçam a instrução dos seus pais, mas pais, lembrem que seus filhos, eles ouvem a sua voz e eles precisam de conselhos, de instruções mais detalhadas para saber como é que eles vão viver, né? E para buscar isso. E eu lembro que recentemente Mateus deu um conselho tão simples, né, para um jovem, eu achei tão legal, um jovem com um coração tão ensinável, provavelmente não teve essa possibilidade de ouvir dentro da sua casa esse conselho.
E aí ele deu um conselho tão simples. E ele falou alguns passos para esse jovem. Você está no seu trabalho, você vai ser o melhor, você vai se dedicar, você vai buscar crescer. E falou algumas coisas. E esse jovem ficou tão feliz. E toda vez que ele encontrou o Mateus, ele fala assim: pastor, estou seguindo seus conselhos de sabedoria. Então, se você talvez não teve pais, né? Não tem pais que tem essa possibilidade de te orientar, busque mentores, pessoas. Mas você que é pai, lembre-se de dar instruções claras e detalhadas para os seus filhos também. Amém? Então, filhos, acolham a instrução dos seus pais. A segunda coisa, o segundo conselho de sabedoria que eu gostaria de destacar, que Provérbios traz para nós, é: pais, disciplinem os seus filhos. Eita! Gente, eu acho que Salomão tinha uma coisa muito forte com isso, porque Provérbios é cheio de conselhos de sabedoria sobre disciplina, sobre criação de filhos, né? Então, duas impressões que eu tenho sobre Salomão. Salomão era meio machista, porque ele tem poucas instruções para os homens, hein? Estou percebendo isso ao fazer essa palavra, né? Eu acho que ele tinha... Depois eu falo sobre isso. Mas ele tinha muita mulher, né, gente? As mulheradas davam uns problemas, então ele tem um monte de conselho para as mulheres aqui, né? Mas, vamos lá. Mas ele fala muito sobre criação de filhos. Muito. Olha esse primeiro provérbio aí que eu listei aqui para nós. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Olha que conselho. Tem uma versão, né, que eu acho que até a versão mais parecida com a original, que fala assim: instrua a criança no caminho. Né? E quando a gente vai estudar a tradução do original desse texto, ele fala o seguinte: quando você for instruir os seus filhos, não fale o que eles têm que fazer somente, mas seja o primeiro exemplo sobre a vida deles. Seja o primeiro exemplo de procedimento. Ou seja, você quer ensinar o seu filho a amar a Deus? Ame a Deus. Que seu filho possa ver você orando. Que seu filho possa ver você amando a casa de Deus. Que seu filho possa ver você adorando. Que seu filho possa ver você manifestando fé em momentos de dificuldade. Que seu filho possa ver você lutando para ter o fruto do Espírito. Que seu filho possa ver você lutando para ter um casamento abençoado. Então, instrua o seu filho no caminho. Mas é importante que para um pai, ele obedecer esse conselho, né, de ter filhos que amam a Deus, de ter filhos que caminham segundo os princípios de Deus, o pai precisa conhecer a palavra de Deus. Você concorda, gente? Porque eu vejo muitos pais, às vezes, que não têm Jesus e que seguem princípios intuitivos. Ai, meu filho, você tem que amar as pessoas. Verdade ou mentira, gente? Verdade. Você fala assim: meu filho não pode roubar. Verdade ou mentira? Verdade. Meu filho não pode usar drogas. É verdade ou mentira? Verdade. Mas isso é o intuitivo, gente. Qualquer pai, qualquer mãe, entenda ou não Jesus, se você perguntar para ele, ele vai falar assim: eu instruo meu filho que não pode fazer isso, que não pode roubar, que não pode matar, que não pode usar droga, que tem que amar as pessoas, né? Mas a palavra de Deus, ela vai muito além disso. Ela traz para nós princípios ainda mais excelentes, mais profundos, sobre como orientar os nossos filhos. Então, para você seguir esse versículo, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer o que Deus aprova, o que Deus acha legal. Para aí você poder falar para o seu filho o que Deus acha legal. E você poder fazer também aquilo que vai ser, né, um exemplo para a vida do seu filho. Então, o que acontece, gente? Para que criemos filhos libados em seu caráter, com uma emocionalidade saudável, um futuro promissor e, sobretudo, que amam e temem a Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu estava lembrando de um exemplo, né? Eu me formei, acho que muitos aqui não sabem disso, mas eu me formei em letras na UFMG, né? Há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. E eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma matéria no prédio de pedagogia, e nós estávamos fazendo uma matéria sobre doenças emocionais. E aí, estava se falando sobre uma doença emocional da esquizofrenia, né? Que é uma mania de perseguição e tudo mais. E aí, aquela professora estava falando
assim, gente, não tinha Jesus, nada, é uma questão científica, comprovada cientificamente, que filhos que têm mães descontroladas, sabe, que tem mães descontroladas, que tem mães que sempre saem da linha, que saem do eixo, que jogam as coisas, que sabe, tem uma chance, não sei quantas vezes, eu não lembro, não vou falar aqui bobagem, mas não sei quantas vezes maior de desenvolver esquizofrenia. E olha como que a palavra de Deus é poderosa. Se eu busco a Jesus, se eu busco a Deus, o que eu vou buscar? Eu vou buscar ter fruto do Espírito. O que é fruto do Espírito? Domínio próprio, não é? Olha a linha. Isso eu estou falando de um exemplo, mas se a gente for analisar o universo, são inúmeras coisas. Se eu olhar para a palavra de Deus, eu vou buscar ter paciência, eu vou buscar ter domínio próprio, não é? Eu vou buscar ter uma vida equilibrada. E meu filho vai ver isso. Então ele vai ter chances diminuídas até de ter um mal, né, emocional muito intenso na vida dele. Porque muitos desse tipo de doenças e tudo mais, eles vêm de forma de comportamento, né, observar um ambiente disfuncional na sua casa. Então, olha que interessante como a palavra de Deus é viva. Se eu olho para a palavra de Deus e se eu obedeço os princípios, automaticamente eu vou estar mais habilitado para educar meus filhos. Eu vou estar mais habilitado para instruir meus filhos de acordo com aquilo que é sábio, para tornar meu filho um homem e uma mulher sábia lá na frente. E isso é um desafio muito grande, né, gente? Depois que eu me tornei mãe, eu fiquei pensando, meu Deus, como é grande o desafio de educar filhos. Como é grande o desafio de você criar filhos sábios, realmente preparados para esse mundo. Olha o próximo versículo aí, que eu achei muito interessante, de Provérbios 22:15. Diz assim, olha: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o livrará dela. Olha isso, gente. Vocês estão entendendo esse versículo? Está falando que a insensatez está ligada ao coração da criança. O bebezinho bonitinho, fofinho, que faz aquelas fofurinhas todas, ele já nasce com uma propensão para o mal. Ele já nasce inclinado para o mal, para o pecado. A inclinação dele já é para isso, né? E aí você pensa, onde esse menino aprendeu isso? Aprendeu com a natureza dele, já vem assim de fábrica, gente. Já vem de fábrica, a Bíblia está falando isso. Jesus, misericórdia. E você tem que ser instruído pela palavra de Deus para você não criar um reizinho lá na sua casa. Um reizinho que vai mandar em tudo, que vai mandar em você. Eu achava que isso era bobagem, mas agora eu estou percebendo que se a gente não se posiciona, os bichinhos viram nossos senhores, né? Eles mandam e desmandam na gente, faz o que eles querem. Agora esse garotinho que está ali dormindo na cara do papai, joga o corpo para trás, porque a gente tira um objeto da mão dele. Eu fico pensando, gente, esse menino era tão dócil alguns meses atrás. Agora já está assim. Eu sei, gente, não precisa olhar para mim com essa cara, é só começo. Eu sei, eu já tenho ouvido isso. Ontem eu estava falando com uma mãe, aí ela falou assim, meu filho está na adolescência infantil. Eu falei, como assim? É o conhecido como Terrible Two, né? Como os terríveis 2 anos. Diz que dos 2 aos 3 a criança ela vira um adolescentezinho, né, gente? Tem vontade própria e tudo, e quer, né? E até vi um Reels esses dias no Instagram, que uma mãe sai na porta de casa e fala assim, eu estou aqui na porta só para os meus vizinhos verem que eu não estou espancando meu filho, mas que ele está chorando só porque eu amassei a última banana que tinha em casa e ele queria banana picada. Né? Então, assim, é impressionante. Mas isso tudo prova pra gente que esses bonitinhos, fofinhos, oh, meu Deus, que lindo, eles já nascem com a natureza propensa para o mal. Né? E está falando esse versículo aí, ó. A insensatez está ligada ao coração da criança. E a vara da disciplina vai livrar nossos filhos da insensatez. Vai livrar os nossos filhos de serem tolos. E vai tornar nossos filhos sábios, né? Sábios. Então, disciplinar os filhos está ligado à sabedoria. E Provérbios está falando isso, né? Interessante. Olha o que fala também em Provérbios 13:24. Olha aí, ó. 13:24. Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Olha, então disciplina tem a ver com amor, não é, gente? Difícil, às vezes eu creio que deve ser, né? Já tem
Se para mim, eu olho esse garotinho, eu falo, será que eu tenho que corrigir esse menino já ou não? Fico pensando, minha cabeça vai lá longe, peço uns conselhos para algumas mamães, e aí a gente vai construindo, né? Mas o fato que vai chegar um momento que você vai precisar corrigir seus filhos, acho que em toda a vida, né? De uma forma mais intencional, né? Por quê? Porque se você ama seu filho, você vai corrigi-lo. Se você ama o seu filho, você vai seguir esse conselho de sabedoria. Olha o que fala em Provérbios 29:15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Nossa, gente, olha isso. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. O que é uma criança entregue a si mesma? Deixa a vida levar ela, deixa ela, tadinho, bonitinho, fofinho. Ai, é só gracinha. Não, criança, não sabe o que está fazendo. Imagina, ai, tá, bateu. Oh, meu Deus, que fofinho, agora está batendo nas pessoas. Que novidade, legal. Olha, então, queridos, assim, é óbvio, criança é criança, né? Vamos ser equilibrados. Mas eu quero dizer o seguinte, que nós precisamos saber essa diferença, né? E o momento em que a disciplina precisa entrar. Porque a palavra está falando que se a gente não disciplinar, ela vai envergonhar. Você já conhece algum filho que envergonha sua mãe aí? Você já conheceu algum filho que envergonha sua mãe? Sim ou não? Você vai fazer uma lista de pessoas para comer na sua casa, você fala assim, não vou chamar o fulano. Não, meu Deus. Esse menino vai destruir minha casa. Ah, não, vai dar não. Olha, é difícil chamar o fulano, porque o fulano tem o ciclaninho que acompanha ele. Meu Deus, o ciclaninho é só Jesus. Gente, que horror. A vara da disciplina, né, impede que esse tipo de coisa aconteça na nossa casa, né? Outro versículo aí, ó. Discipline o seu filho e este te dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Ai, que maravilha, gente. Eu tenho visto que, assim, não é fácil disciplinar filhos, mas que maravilhoso é quando você faz o seu papel. Você não faz aquilo que é confortável, mas você faz aquilo que você precisa fazer. E quando você faz aquilo que precisa fazer, depois de um determinado tempo, aquele filho traz o quê? Prazer para a sua alma. Alegria para a sua alma, né? Ele vai seguir passos abençoados, vai ser uma pessoa digna, uma pessoa sábia, uma pessoa frutífera. E que maravilhoso é você ver esse filho, né? Esse filho que trilhou esses caminhos, né? E então, Provérbios não erra, olha só, esses conselhos de sabedoria bíblicos não erram. Amém, gente? Então, nós que somos pais, o desafio é grande. Você que ainda não é pai, mas você já pode ir absorvendo esses princípios poderosos. Você quer ter uma família abençoada? Corrija os seus filhos, né? Discipline seus filhos com amor, da forma certa. Busque ajuda se você não consegue fazer isso da melhor maneira, mas não deixe de fazer, né? Porque você está criando grandes homens e grandes mulheres de Deus. E isso é um grande desafio para nós. Não é isso? Amém? Então, em primeiro lugar, filhos acolham as instruções de seus pais. Segundo lugar, pais, disciplinem seus filhos. E terceiro lugar que eu quero falar, agora sim achei um conselho para os homens. Homens, fujam do adultério. Homens, fujam do adultério. Apesar que eu creio que esse conselho é para ambos os cônjuges, né? Eu quero falar para ambos os cônjuges aqui, tanto a esposa quanto o marido. Fujam do adultério, fujam do adultério. Gente, o adultério é um câncer no casamento. O adultério, ele é algo que destrói a vida do homem, que destrói a vida da mulher, que deixa marcas irreparáveis. Ai, mas Deus pode, gente. Deus pode restaurar, Deus restaura, né? Deus perdoa, Deus restaura casamentos. Mas preste atenção, você que está aqui, que tem buscado ter uma vida reta diante de Deus, você continue tendo, porque Deus perdoa e restaura. Mas os frutos e as consequências de uma decisão como essa são frutos muito doloridos. São frutos muito difíceis. Afetam a confiança, afetam a paz, afetam tudo. E eu vou falar algumas coisas aqui que a palavra de Deus fala, que Provérbios fala, né? E é tão poderoso a gente ver que é verdade. Quando a gente traz essas verdades para a realidade, para o mundo real, a gente vê que realmente acontece esse tipo de coisa mesmo. Olha em Provérbios 29:3, o que diz:
O homem que ama a sabedoria dá alegria ao seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. Aí você fala assim, ai, graças a Deus que eu não tenho fortuna para dar fim. Gente, está amarrado, né? O que está querendo dizer aí? Consome as suas finanças. Homens que se envolvem com prostituição é uma regra, tá, gente? A gente pode comprovar com inúmeros casos de aconselhamento, de vida. As suas finanças vão lá embaixo. Isso é um princípio espiritual, vai acontecendo isso. Tanto homens, vou replicar todas essas verdades espirituais para as mulheres também, tá, gente? Adultério é errado de um lado e do outro. Mas eu tinha que falar para os homens alguma coisa especificamente, então vai para vocês essa, né? Então, ó, Provérbios 6:32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. A si mesmo se destrói. Ai, eu não estou fazendo nada de errado. Eu lembro, né, que às vezes a gente vê que no mundo aí fora, eu lembro que o Mateus, ele trabalhava numa empresa muito grande, ele viajava muito. Nessas viagens que ele fazia, ele viajava com outros homens casados, né? Antes, na época, ele nem era casado, mas viajava com homens casados. E eu lembro que ele contava para mim, nunca esqueci isso. Ele falava, Dani, lá fora, eles enxergam o fato de você ter um relacionamento com uma prostituta ou um relacionamento com outra mulher, que não envolve emoção, eles não acham que é traição. Né? Traição para eles é só se envolve o emocional, se você se envolve emocionalmente. Eu não vejo essa verdade na palavra de Deus, gente. A palavra de Deus fala que quando a gente se envolve com alguém que não é nosso marido, não é nossa esposa, nós estamos nos tornando um com aquela pessoa ali naquele momento e maldições vêm advindas disso, tá? Maldições elas vêm. E quem quer atrair maldição para a sua vida? Eu não quero atrair maldição para a minha vida, você quer atrair maldição para a sua vida? Nós não queremos maldição para a nossa vida, muito menos para a nossa casa. E o problema é que em alguns momentos as pessoas elas ficam iludidas, gente. Vocês já viram a pessoa vivendo uma fantasia na cabeça dela? Uma fantasia. Pessoas que muitas vezes adulteram, elas se envolvem numa fantasia. Por quê? Quando você vai viver ali com seu cônjuge, num momento aquilo ali se torna uma coisa, né? Você vai acostumando, viver todo dia com aquela pessoa. Aí você começa a ter uma fantasia, seus olhos começam a trocar a realidade, a verdade de fato da palavra de Deus, e você começa a enxergar aquilo como algo muito melhor. Nossa, mas com essa mulher, não, mas com esse homem, isso é uma mentira de Satanás, gente. É uma mentira de Satanás. A palavra de Deus também, Provérbios, eu não trouxe os versículos aqui, mas ele fala muito sobre prostitutas, sobre mulheres imorais. Fala, homens, fujam dessas mulheres, porque elas são como um favo de mel. Elas geram uma fantasia, uma ilusão na sua vida, mas depois é destruição, gente. Destruição para a sua alma, destruição para a sua vida espiritual, destruição para o seu casamento, destruição para a sua vida. Então, homens, fujam do adultério. Mulheres, fujam do adultério também, sabe? Fujam do mal, gente. Se está rolando uma tentação, busque uma pessoa que é referência na sua vida. Confesse a tentação para não precisar confessar o pecado, sabe? Se abra, sabe? Diga não para o pecado e feche as portas. Né? Quando as pessoas se envolvem com essas coisas de prostituição e tudo, a gente vê, quando fala ali, põe fim à sua fortuna, né? É que a pessoa começa a aplicar recursos e também espiritualmente, os recursos financeiros, eles vão escoando pelo ralo, porque é um princípio espiritual. Né? As suas finanças são atingidas, a sua alma é atingida, a sua família pode ser destruída, tá bom? Com um ato desse. Então, você quer ter uma família abençoada? Gente, em nome de Jesus, fuja do mal, fuja das raposinhas. Eu nunca me esqueço, muitos anos atrás, o pastor Mateus trouxe uma palavra sobre raposinhas aqui na igreja, a gente nem estava nesse lugar aqui ainda. E as raposinhas, né? Elas são pequenas, aparentemente inofensivas, mas elas destroem uma plantação, né? Então, muitas vezes a gente está preocupado com grandes coisas, mas raposinhas estão comendo pelas beiradas a saúde da nossa família. É os nossos olhos que estão indo para lugares que não deveriam ir. É o nosso celular que está acessando o que não deveria acessar.
é a nossa vida espiritual que aos poucos está se esfriando, porque a gente começa a esfriar, daqui a pouco a gente vai dando lugar para algumas coisas que não deveriam ter espaço na nossa vida. E quando você vai ver, aí tem gente que chega para a gente e fala assim, pastor, olha, eu não planejei, de repente aconteceu. Gente, de repente não. Quando a gente volta, a gente vê que não é de repente. Não é de repente que uma família, né, tem um problema sério, não. Então, cuidado com as raposinhas. Pequenas coisas que vão comendo pelas beiradas e que vão destruindo a saúde da sua família. Você quer ter sabedoria para ter uma família de sucesso, uma família abençoada? Fuja do adultério. Fuja do adultério. Isso quem está falando é Salomão aí, através da palavra de Deus, no livro de Provérbios, né? Se você acompanhou a leitura conosco, você viu que tem muitos trechos sobre isso, né? Então, fuja da mulher imoral, fuja daqueles olhares, né? Dê um basta na sua carência, que às vezes a carência bate forte. Qualquer palavra que alguém fala se torna como uma palavra doce, uma palavra atrativa. E se dê o respeito em nome de Jesus para que o seu casamento e a sua casa seja uma casa de sucesso. Amém? Glória a Deus. Então, fujam do adultério, é o terceiro conselho. O quarto conselho que eu gostaria de falar hoje, extermine a avareza no seu lar. Extermine a avareza no seu lar. E o versículo que eu separei para isso é o seguinte, Provérbios 15, 27. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Olha isso, gente. O avarento põe a sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Olha só, um avarento ama o dinheiro ao invés de usar o dinheiro. Olha o que eu anotei aqui. Um avarento acumula dinheiro e não conhece a generosidade. Um avarento é aquele que é cheio de ganância, mas vive só nessa vida, nesse platô da ganância, de buscar coisas, de buscar, sabe, de ter. Esse é o avarento. E eu quero te falar uma coisa, não demonize a riqueza, amém, gente? Você pode concordar comigo nessa verdade? Não demonize a riqueza. Tem gente que acha que todo rico é mau e todo pobre é bom. Mas deixa eu te falar, tem pobre avarento e tem rico avarento, você sabia disso? Então não tem nada a ver com o recurso que você tem. Se você entendeu que o dinheiro está aí para te servir, não para ser o seu senhor, você vai ser abençoado por isso. Mas tem tanto rico quanto pobre que pega o dinheiro e coloca ele no lugar errado na sua vida. E todo mundo tem esse risco, tá? Então, extermine a avareza no seu lar. Gente, a generosidade atrai bênçãos inúmeras sobre a nossa vida, conforme a Bíblia, e a avareza atrai maldições terríveis. Coincidentemente, nessa última semana, eu aconselhei 2 mulheres. Pode ficar tranquilo, não são mulheres aqui da igreja. Talvez pode ser a sua realidade, mas 2 mulheres. Gente, eu fiquei tão triste. Porque as 2 mulheres me falaram assim, elas já têm muitos anos de casado, há muito mesmo, já têm filhos grandes e tudo. E elas estavam me contando como funciona uma coisa na casa delas. E elas me falaram assim, ó, lá em casa é o seguinte, eu não tenho noção quanto meu marido ganha, eu tenho que batalhar. Essas 2 mulheres são mulheres muito batalhadoras, que trabalham muito mesmo. E essas mulheres falaram assim, eu trabalho muito, o meu marido divide tudo comigo. Se eu vou fazer uma compra, 50% é eu que pago, 50% é ele que paga. Ai, gente, eu vou falar uma verdade para você, eu não sei como funcionam as coisas na sua casa. Mas começa a analisar se não tem raiz de avareza no seu lar. Porque é tão maravilhoso quando o homem e a mulher se unem, se tornam um, e tudo é dos 2. Na minha casa, tudo é nosso. O meu salário é da minha casa. O salário do Mateus é da nossa casa. Nós juntamos, sempre foi assim, desde o dia que nós casamos, há 15 anos atrás. 16 anos atrás, desculpa. 16 anos atrás. Tudo é nosso. Tudo é nosso. E aí a gente se conversa, tudo que a gente vai fazer, né? Esses dias eu virei para ele e falei, meu amor, tive esse bebezinho lindo, maravilhoso, cuido dele, arrumo ele, compro roupinha, mas estou precisando me cuidar. E aí eu falei para ele o que eu estava precisando fazer, gente. Fiz uma listinha, né, meu amor? Fiz uma listinha para ele, a gente combinou, e aí a gente falou, beleza, vamos fazer isso então. Dá para fazer. Combinamos,
Então eu lá felizinha, gente, no salão e tudo mais, não é? Então, como é que funciona? Nós somos um. Se a gente chegasse à conclusão, estamos apertados nesse momento e não vamos fazer isso. Eu não ia falar assim, ai, meu trabalho, eu mereço, eu posso, eu vou azar dele, que ele não quer que eu faça. Não. Nós somos um, a nossa casa, gente, é uma casa e nós sempre chegamos num acordo, né, meu amor? Então, assim, Mateus já várias vezes falou para mim, Dani, vamos aguardar um pouco, nós compramos isso e isso, estamos pagando as prestações, não dá tempo, vamos esperar para a gente não se embananar. A gente espera, é tudo um acordo. Então, cuidado. Aí essas mulheres estavam me contando que elas trabalham muito, e uma delas tinha me falado assim, olha, eu estou trabalhando muito, eu não tenho nem agenda para cuidar da minha casa direito, porque eu estou tendo que trabalhar muito. E o meu marido é assim, sabe o que ele faz lá em casa? O marido dela é caminhoneiro, posso até falar isso, você não sabe quem é. O marido dela é caminhoneiro, e ela falou, eu não sei quanto ele ganha, né? Mas ele faz uma compra só por mês lá em casa, e a compra dura 10 dias. O resto é tudo eu que tenho que resolver. E aí eu fiquei assim, poxa, né? Como é difícil a avareza. E eu lembrei desse versículo, o avarento põe a sua casa em apuros. Põe sua casa em apuros. Que coisa feia. Sabe, por conta de dinheiro, sabe? E aí, essa outra mulher que eu estava aconselhando, ela falou, ela tem muito tempo que eu percebo que ela faz viagem com as amigas, com o marido, ok, sabendo e tudo. E eu perguntei, por que seu marido não vai com você? Aí ela, porque quando ele fica sabendo o valor da passagem, da viagem, ele não quer gastar o dinheiro dele. Então ele fala, vai você com as suas amigas e eu vou guardar meu dinheiro. E tem não sei quantos mil anos de casamento que ele guarda o dinheiro e nunca viaja, né, para não gastar o dinheiro. E ela falou, eu tenho um sonho de viajar com meu marido, com nós dois juntos. E nunca viajei, porque o meu marido é muito avarento. E eu nem sei cadê esse dinheiro. Aí ela falou assim, uma hora ele morre aí, ó, aí que eu vou viajar mesmo, que deve estar tudo guardado esse dinheiro, vou pegar para mim e vou viajar o dobro. Misericórdia, gente. Então, olha isso, gente. Ó, e coincidentemente, não sei porquê, ultimamente nós temos aconselhado muitos casos assim. Talvez é uma palavra pertinente para hoje, né? O avarento, ele põe sua casa em perigo. Tá, gente? Que coisa terrível. Um conselho para sua família. Você quer que sua família seja abençoada? Generosidade. Conversa com seu marido, alinha. Para de amar essas notinhas verdes aí. É verde, gente? Cada uma tem uma cor. Mas, enfim. Nem sei que cor que é o dinheiro mais, tanto que a gente usa cartão de crédito. Oi? Mais para azul, né? Obrigada, Lucas. As boas são que cor? Azul e marrom são as boas, né? Gente, que horror. Não estou lembrando a cor do dinheiro. Aí, sabe por quê? Maravilhoso, né, gente? Pix, cartão de crédito. Cartão de crédito dá direito a milhas. Você não paga passagem mais. Você vai, transforma tudo em milhas e você viaja. Mas não tenha cartão se você é descontrolado, amém? Paga tudo à vista, em nome de Jesus. Resolve sua vida e paga passagem quando você precisar. Mas não vai se embolar em cartão de crédito, não, que é uma encrenca, gente. É maravilhoso o cartão de crédito. Quando eu não pago, eles deixam eu parcelar. Gente do céu, você está sabendo quanto de juros você está pagando a parcelamento desse cartão? Misericórdia. Você está precisando fazer uma consultoria financeira, um curso de finanças, para você aprender a lidar com juros, né? Porque você está perdendo muito dinheiro. Mas o avarento põe sua família em apuros. Então eu creio que se tiver aqui famílias que estão lidando com a avareza, eu não tenho como falar mais sobre isso. Mas busque ajuda, gente. É muito triste uma família que tem que lidar com a avareza. Que sua casa seja cheia de generosidade. Que na sua casa o dinheiro sirva a você e não seja... Não, o dinheiro, isso. Que na sua casa o dinheiro seja o seu servo e não o seu senhor. Que na sua casa você coloque o dinheiro na posição que ele tem que estar. E não na posição errada. Colocou na posição errada, maldição para a sua casa e para a sua família. Amém? Glória a Deus. Quinto e último conselho que eu queria trazer. E agora esse conselho é para as mulheres. Amém? Mulheres. Inclusive essa semana, hein, gente? Você não vai sair daqui sem fazer sua inscrição para Ativadas 2024, hein? Em nome de Jesus. Tá? É isso. Espera aí que eu vou chegar em você, viu? Se você não fizer, eu vou te ligar essa semana. Mas, ó, faz a inscrição, esteja aqui, vai ser maravilhoso, tá? Mas, ó, quinto conselho. Mulheres, busquem a virtude de Deus
em todos os seus caminhos. Ei, mulheres, mães, agora é para você. Busque a virtude de Deus em todos os seus caminhos. Eu falo, gente, Salomão acho que era um pouco machista. Tem muito versículo de instrução para mulher. Muitos. Era muita mulher, né, gente, no jogo. Meu Deus do céu, eu fico pensando... Ei, meu amor, você está com dificuldade de lidar com uma mulher, como é que ele fazia para lidar com aquele monte de mulher? Sabedoria. É porque Salomão tinha muitas mulheres, viu, gente? Então, olha o que fala em Provérbios 31:10, do 30 ao 31. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Olha que bênção. A beleza é enganosa, a formosura passa, mas a mulher temente ao Senhor, a mulher cheia do Espírito Santo, a mulher sábia, essa é elogiada. Todas as suas obras são elogiadas, os seus filhos são elogiados, o seu trabalho é elogiado, sua casa é elogiada, tudo é elogiado, porque ela é uma mulher que buscou a sabedoria no Senhor. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Gente, eu nunca vi um ser com a capacidade de influenciar a atmosfera de uma casa como a mulher. Minha filha, se você estiver estressada, vai todo mundo sair correndo, ficar agitado. É ou não é, gente? Você já viu uma mulher nervosa na sua frente? Levanta a mão, você já viu uma mulher nervosa na sua frente? Obrigada, meu amor, você não levantou a mão? Ele está segurando o braço dele aqui embaixo, gente. Você já viu uma mulher nervosa? Sim, gente? Você é uma mulher nervosa? Não levanta a mão, só pensa. Meu Deus! Mulher nervosa, gente. Olha, a mulher, ela tem a capacidade de ditar a atmosfera da casa, né? Então, a sabedoria vai nos dar graça para ter uma casa cheia de paz e tranquilidade, para ter filhos abençoados e para os filhos, né, serem sábios lá na frente, né? Esses dias eu fiquei brava, gente, né, meu amor? Pela primeira vez eu acho que eu fiquei brava na frente do Davi. Gente, mas esse menino pequenininho, ele fez assim, ele estava nervoso, tal. Do nada ele fez assim, ó. Ele ficou em choque de me ver brava. Aí eu falei, pronto, mais uma coisa, mais um desafio. Já vou ter que comer alface e vegetais para esse garoto gostar de tudo isso, ter um novo hábito alimentar nessa casa, né, meu amor? Em nome de Jesus. E aí, mais um desafio agora. Agora eu não posso nem ficar brava, porque esse garoto vai ver tudo. Gente, você já é mãe há muito tempo, você já sabe disso, né? Mas eu estou descobrindo agora que tem um desafio muito grande das minhas reações como mãe sobre a vida do meu filho também. Eita, sujou para nós, mulheres. Mas eu tenho uma boa notícia. É só no Senhor que nós vamos dar conta. É só em Deus, porque é muita coisa para a gente dar conta, não é, gente? Não é? Muita coisa? Eu ia pregar hoje, ontem preguei, depois fui para o aniversário. Hoje eu ia pregar, cheguei em casa, fiquei até meia-noite, meia, uma hora terminando esses slides aqui, ó. E aí, acordei hoje, tinha menino para dar banho e tudo. Na hora que a gente estava na porta, Mateus virou para mim e falou assim, cadê a mamadeira? Cadê o sapatinho? Cadê não sei o quê? E tal. Eu falei, meu Deus, é muita coisa para um ser só. Eu vou falar, mulheres são heroínas, tá, gente? Você concorda comigo, mulher? Pronto, vou puxar a sardinha para o nosso lado, você é homem, você vai ouvir, porque eu estou com o microfone na mão agora. Então, mulheres são heroínas, gente. É muita coisa que a gente tem que dar conta, né? Mas, com a graça de Deus, a gente vai dar conta. Mas o provérbio aí de Salomão fala que a virtude não está na beleza. Isso, gente, para isso você não precisa ser desleixada, não é isso? Não precisa ser avacalhada. Vou falar para você que existem desodorantes na farmácia para você comprar, para você ficar cheirosinha. Em nome de Jesus. Um dia você pergunta para alguém se você tem CC, gente, porque CC ninguém sabe que tem. E todo mundo tem vergonha de falar.
Tá? Então você vai perguntar hoje para alguém se você tem CC, amém? Ixi, por que eu estou falando isso, gente? Misericórdia. Mas você pergunta para a pessoa, tá bom? Hoje, todo mundo vai perguntar para o marido, para a esposa, tá bom? Eu tenho CC? Não, meu amor. E você seja sincero, hein? Homem, seja sincero. Mulher também, se o seu marido te perguntar. Ai, tadinho, não vou falar que ele não. Melhor você falar, ué. Vai ter que aguentar o fedor para sempre? Não é não? Dizem que limão também ajuda. Oi? Limão o quê, gente? Bicarbonato. Diz a Diana que bicarbonato ajuda também, tá? Então, você vai perguntar hoje, tá? Para alguém. Mas a virtude nossa não está na beleza. Mas pode pentear o cabelo, arrumar o cabelo, fazer uma dietinha, passar uma maquiagenzinha. Tudo isso é muito bom. Mas o que acontece é que a gente não pode se apoiar nisso, né? Porque a nossa virtude está na nossa sabedoria de sermos uma mulher de Deus. Sabe por quê, gente? Olha o que diz Provérbios 11, 22. Como o anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Olha isso, gente. Como anel de ouro em focinho de porco. Você já viu um anel de ouro no focinho de porco? O que você ia falar se você visse uma cena dessa? Para que é isso, gente? Hein? Oi? Um piercing, isso? Tem que ser um piercing, né? Não tem como, né, gente? Então, um piercing de ouro no nariz do porco. Tá? Imagina. Se você visse uma cena dessa, o que você ia falar? Sem lógica. A Bíblia fala que é assim que é uma mulher bonita, mas indiscreta. Gente, você já conheceu uma mulher bonita, mas indiscreta? Você olha assim e fala assim, para que isso, gente? Para que essa beleza toda? Para que esse investimento todo? Por quê? Indiscreta. O que é indiscreta? É uma mulher que muitas vezes é cheia de fofoca na sua vida, cheia de sensualidade. Sensualidade, fica se amostrando por aí, né? Outra coisa, indiscrição na vida da mulher, sabe? Aquela mulher que não consegue ser uma mulher discreta, não consegue ser uma mulher sábia, sabe? Uma mulher faladeira, fala o que não tem que falar, uma mulher que mostra o que não tem que mostrar, uma mulher que perde o brilho, ela perde a virtude, perde. Então, o que Deus quer? Uma mulher que se ame, que se cuide, mas uma mulher que seja sábia em primeiro lugar e busca a sua virtude em Deus. Amém, gente? Olha, agora, outra coisa aqui que fala para a mulher, Provérbios 21, 19. Melhor é... Eu não ia colocar esse versículo, mas meu marido falou, põe aí que isso é importante. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Olha o que diz em Provérbios 19, 13. O filho tolo é a ruína do seu pai e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Lá em casa o chuveiro está com problema da nossa suíte. E o Mateus briga comigo todos os dias. Porque eu não tenho força para apertar o negócio que fecha e para de fazer o barulho. E ele fala assim, eu não aguento mais essa goteira, Dani. É ruim demais você viver com uma goteira. Você já viveu com uma goteira na sua casa? Ou em alguma situação que você viu... As mulheres estão falando assim, já viu uma goteira? Aí o que acontece, gente? Eu quero que a mulherada seja sincera, porque eu vou ser também. Tem hora que a gente é goteira, ou não é? Eu sou de vez em quando, mas eu vou melhorar, viu, meu amor? Em nome de Jesus, sua oração é forte. Né? Mas, gente, tem hora que a gente é goteira, não é? Então, eu pedi uma dica pro meu marido, ele mandou eu escrever isso aqui, ó. Olha o que o meu marido falou, conselho de sabedoria para as mulheres. Homens precisam de tempo para melhorar. Gostaram, homens? Outra coisa que meu marido mandou escrever aqui, ó. Mulheres precisam evitar a insistência nas críticas, nas comparações do homem com outros homens, ou enfim. Nas generalizações, você sempre faz isso. Tem gente brava comigo, gente, mas eu só obedeci meu marido. E aí, gente, olha a dica para as mulheres nesse caso. Mulheres, precisamos
respirar, acalmar, orar muito, porque tem homem que é difícil de virar a página, gente. Vamos orar, vamos falar com sabedoria, vamos anotar no calendário o dia que a gente falou a crítica ou então o negócio e dar uma espaçada no próximo dia. Porque também mulher tem que falar, tá, gente? Algumas coisas, é ou não é? Mulher é mulher de Deus, gente. Ajuda os homens não percebem algumas coisas que eles fazem. Aí a mulher dá um toque. Você já deu um toque no seu marido? Você já deu um toque? Diz o Mateus que é um toque, não é um soco que tem que dar. Tá bom? Então, gente, as mulheres sábias, elas precisam sim ajudar seus maridos, tá? Eu vou falar isso aqui, ouve o que eu tô dizendo, gente. Eu sei que é marido, também que eu falei isso com meu marido ontem. Deu até uma discussão esse ponto lá em casa. Olha só, as mulheres falam também, mas o homem às vezes é bem orgulhoso para mudar, viu, gente? Pronto, vou sair daqui gerando a discórdia. Tá amarrado, hein, gente? Filtro, hein? Filtro da palavra de Deus aí, sabedoria. Em nome de Jesus, essa série chama Sabedoria. Ninguém vai sair brigando aqui. Não quero testemunho mal aqui depois de hoje, não. Mas, é verdade, gente. O homem, sabe por quê? O homem tem que se dobrar um pouco mais para ouvir aquilo que a mulher fala, sabe? Como é que eu falo, assim, aquela coisa assim? Humildade. Né? E falar, não, é verdade, que essa mulher está falando, é verdade, sempre faço esse erro e eu não vou errar mais, porque essa mulher é uma mulher de Deus, que é boca de Deus. Isso não é uma goteira, não. Isso é a boca de Deus falando comigo. Você toma cuidado, senão você chega lá, a mulher está te abençoando, falando um negócio de Deus, fala assim, não ouviu a pastora falando, não? Goteira. Então você equilibra os negócios aí, tá? Mas é isso, gente. Como eu disse no início, a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que o teme ao Senhor será elogiada. Todas as suas obras serão elogiadas. Eu quero declarar que você vai ser uma mãe, uma mulher. Seus filhos serão elogiados, amém? Sua casa, seu marido vai crescer, porque você é uma mulher que vai abençoá-lo, que vai projetá-lo, que vai equilibrar suas críticas, que vai ajudá-lo a crescer, que vai focar naquilo que ele é bom também. E ele vai crescer por conta da sua boca, do seu testemunho. Se você tem um marido que ainda não é cristão, ele vai conhecer a Jesus, porque você é um exemplo para ele. Você vai ser uma bênção na sua casa vai ser um ambiente de paz e tranquilidade, porque você vai atrair essa atmosfera para o seu lar. Uma atmosfera de graça, uma atmosfera de amor. Quando tiver tudo difícil, você vai botar uma xicrinha bonitinha, colocar umas florzinhas na mesa, colocar uma música legal, vai orar com a sua família e vai fazer a atmosfera mudar em nome de Jesus. Porque Deus, Ele nos dá essa graça de sermos mulheres virtuosas. Amém, gente? Vamos ficar de pé, senão as mães vão ficar sem homenagem hoje.